E esses detalhes aqui sobre a prisão do Daniel Alves, né, cara? Foi tudo muito rápido, muito corrido. Acho que pouca gente sabia, né, dessa situação toda, né, e dos detalhes. E agora saíram mais alguns detalhes de toda essa história que ainda vai ter muitos desdobramentos. No depoimento de hoje, a vítima disse que Dani Alves a pegou pelo braço, a agrediu e depois a violou. Câmeras de segurança mostram ela indo ao banheiro e ele indo na sequência. O jogador foi preso preventivamente, pois está sendo acusado de agressão sexual. A juíza considerou que há risco elevado de fuga da Espanha. A pena para o crime é de 1 a 4 anos de prisão. As investigações, portanto, estão indo para um caminho de que Dani Alves de fato cometeu crimes de abuso sexual. Agora fica nas mãos da justiça para decidir, mesmo com Dani Alves em prisão preventiva, se o réu é culpado ou inocente. E se desenha um dos mais melancólicos fins de um grande vitorioso no futebol. O calendário do futebol brasileiro é um verdadeiro inimigo dos profissionais do futebol. Luiz Castro, técnico do Botafogo, depois da vitória sobre o Volta Redonda por 2-1, desabafou na coletiva. Depois de mais um jogo adiado, né, cara? O jogo do Botafogo com o Vasco foi adiado, aí teve mais uma troca de horário, de mudança de lugar. Ele afirmou o seguinte: claro que isso muda o planejamento. Eu não estava habituado a mudarem jogos de um dia para o outro. Já fiz 3 planejamentos. Mudam datas, não há respeito. Eu respeito muito quem está nas decisões. Quem está nas decisões também tem que respeitar o treinador e os jogadores. Eu vou te falar, ele tá errado? Outro que reclama muito disso do aspecto do calendário é o Abel Ferreira, com muita razão. Como é que você vai montar o seu planejamento, a sua cartilha de treinos, de jogos, para quem você vai colocar para cada jogo, se faltando 3, 4 dias para a partida, o jogo é adiado? E o tempo inteiro. Isso acontece com todos os campeonatos estaduais. E aí agora você pensa a quantidade de bons treinadores ativos, jogadores que deixam de ficar aqui ou que não vêm para cá justamente por conta desse calendário bizarro que a gente tem no futebol brasileiro, cara. O que acontece com os jogadores da seleção brasileira pós-Copa do Mundo? Após um mês da Copa no Catar, alguns jogadores da seleção brasileira ainda não se reencontraram nos seus clubes. Neymar, que vinha em alta no Paris Saint-Germain até a Copa do Mundo e foi bem até na Copa nos seus últimos momentos, parece ter perdido aquele brilho pré-Copa, apesar de algumas assistências e boas jogadas. Foi expulso logo na partida de volta da Copa, inclusive. Richarlison, até o momento, apesar de algumas boas atuações, não tem gol ainda na Premier League pelo Tottenham. Vinícius Júnior desencantou ontem e estava 6 jogos sem marcar pelo Real Madrid. Seu último gol antes desse feito contra o Villarreal havia sido na Copa do Mundo contra a Coreia do Sul. O goleiro Alisson também vive uma fase, vem falhando em alguns gols da equipe do Liverpool que tá mal. Poderia citar o Rodrigo aqui também, que em 6 jogos marcou um gol, mas vem jogando bem e foi um golaço, apesar de ter sido contra a equipe da Série C da Espanha. Indo bem mesmo de quem jogou a Copa, só consigo lembrar do Bruno Guimarães, que foi reserva, do Casemiro e do Antony, que estão muito bem no United nesse momento. Aí eu te pergunto, o que está acontecendo com os jogadores? Desânimo pela perda do Mundial? Apenas um momento, coincidência, vão retomar a boa fase? Martinelli é outro que está jogando bem, inclusive, acabei de lembrar. Se foi a derrota no Mundial que afetou alguns, não sabemos. Fato é que torcemos para que a boa fase volte. O Daniel Alves está fora do Pumas. O clube mexicano decidiu rescindir o seu contrato. Daniel Alves foi preso na manhã desta sexta-feira na Espanha, acusado de estupro e abuso sexual. Daniel Alves estava de férias, ele que é jogador do Pumas do México desde o meio do ano passado. O clube mexicano decidiu então se posicionar. Através da sua diretoria, comunicou que Dani Alves não é mais jogador do Pumas. A juíza do caso, que investiga a situação de Dani Alves e do suposto estupro, decidiu prendê-lo preventivamente. Ou seja, ele seguirá preso lá na Catalunha até algumas outras investigações se desdobrarem e o julgamento acontecer. A pena é de 1 a 4 anos de prisão, caso ele seja de fato condenado. Dani Alves agora está preso preventivamente e sem clube. Pela sua idade, Daniel tem 39 anos, pode sacramentar o fim da história dele nos gramados. O que pode ser um melancólico fim depois de um caso de estupro. Estreia do Danilo pelo Nottingham Forest, rapaziada. A gente já tinha comentado aqui da estreia do Gustavo Scarpa, os primeiros minutos dele, né, com a camisa do clube inglês na Premier League. Agora, outro ex-Palmeiras, outro que vem do Palmeiras, também estreou, entrou em campo e colaborou para um empate importantíssimo para o time bicampeão da Champions, que quer se manter na Premier League depois de voltar algumas décadas depois. Apesar de não ter participado diretamente do gol de empate, o Danilo jogou muito bem, deu 2 lançamentos precisos, desarmou muito bem, puxou contra-golpes e mudou o roteiro do jogo para a equipe do Nottingham.
Tá ele comemorando esse gol contra o Bournemouth, fora de casa, gol importantíssimo que garante aí pelo menos mais um pontinho para a equipe inglesa nessa Premier League. E esse gol foi tão fundamental que agora o Nottingham Forest está na 13ª posição com 21 pontos e o Bournemouth, que chegaria a 18 e encostaria no Nottingham Forest, está com 17 e se mantém lá na zona do rebaixamento. E o Danilo vai jogar muita bola na Premier League? Já começou bem, hein? Luiz Henrique, mais uma vez, com um nome associado à Confederação Brasileira de Futebol, para quem sabe, assumir o cargo de treinador da Seleção Brasileira, que inclusive foi destituído, foi assinada a rescisão do técnico Tite na última semana. Dessa vez a informação é do jornalista Gabriel Carneiro, que publicou a sua reportagem no UOL, de que o Luiz Henrique teria sido contatado oficialmente e chegou a conversar com Ronaldo Fenômeno, que talvez tenha sido um interlocutor, de acordo com essa reportagem. Isso causou até um burburinho nas redes sociais. Pô, o Ronaldo é dono do Cruzeiro, isso é conflito de interesse. Enfim, quero saber até a opinião de vocês. O Ronaldo teria ligado pro Luiz Henrique para falar sobre uma possibilidade de ele assumir a seleção brasileira e isso poderia estar acontecendo, Conversas podem estar acontecendo. Não é meu nome favorito, acho que não se enquadra em termos de característica e estilo de jogo do futebol brasileiro, mas assim, isso é o meu gosto pessoal. Tá longe de ser um treinador ruim, apesar do trabalho muito ruim, na minha opinião, na seleção espanhola nessa última Copa. E aí, o que você pensa dessa chegada para a seleção brasileira? Comenta aí. Essa fala aqui do Filipão tá chamando muito a atenção. Ele que, obviamente, é o último técnico campeão do mundo com a seleção, atual finalista da Libertadores pelo Atlético Paranaense no seu último trabalho e que hoje é o diretor do Furacão, assume um cargo acima da comissão técnica, disse o seguinte: nós, treinadores brasileiros, não somos entrosados, não somos unidos. Cada um tem inveja do outro. Parece que é uma vergonha perguntar o porquê se joga assim ou, enfim, trocar ideias e informações. A nova geração ainda não ganha títulos para ser incontestável. Olha, vou te falar um negócio, não discordo não, tá? Embora o Filipão também seja um cara meio difícil, às vezes ele é meio rabugentão, a gente sabe muito bem disso, ele mesmo sabe, mas parece que há uma rixa entre treinadores velhos e treinadores novos, cara? E isso não precisa, sabe? Eu acho que todo mundo pode se ajudar, inclusive se unir em prol de uma escola futebolística brasileira melhor, coisa que a gente não tá tendo a oportunidade de ver. E aí, rapaziada, o que você pensa dessa opinião? Eu concordo com o Filipão. Depois da torcida feminina do Coritiba dar show, foi a vez das mulheres e das crianças na Arena da Baixada, lotando o estádio pelo Atlético Paranaense. Assim, com o placar do Coxa, vitória por 1-0 com gol de Kelvin para explodir a arena, com as mulheres e seus filhos festejando no estádio do clube. E um significativo simbolismo de que as mulheres estão cada vez mais presentes no nosso futebol. Confira, portanto, as imagens da Festa das Mulheres em mais de 32 mil pessoas na arena neste sábado. Depois de um empate que gerou críticas, na minha opinião, até injustas e muito equivocadas, talvez precoces, da imprensa para cima de Vitor Pereira e do Flamengo, goleada para cima do Nova Iguaçu. Flamengo 5, Nova Iguaçu 0. O primeiro gol foi marcado por Pedro, o novo /velho camisa 9 da Gávea. O segundo gol foi de Fabrício Bruno para fechar o primeiro tempo. E no segundo tempo, 2 gols de Gabigol. O Flamengo jogou com sua camisa branca nesse jogo. Para completar a brincadeira, Pedro fez mais um. 2 gols do camisa 9 e 2 gols do camisa 10 dentro do Maracanã. O Pedro, que já vive uma grande fase, a gente não precisa nem falar nada, cara? Mas o Gabigol é impressionante, Muito se fala que ele decaiu nos últimos anos, nos últimos jogos, Mas aí 3 jogos, 3 gols para ele. É Campeonato Carioca, ele sempre mantém regularidade. O Flamengo vai colocando o time titular, Inclusive, depois de muito tempo, coloca o time titular nas primeiras 3 rodadas do Campeonato Carioca e tenta se preparar adequadamente para o Mundial de Clubes e para as outras decisões que vem aí.
O homem aprontou de novo, rapaziada. O quarto dele com a camisa do Grêmio e agora gol da vitória na estreia do Campeonato Gaúcho. Grêmio e Caxias estrearam pelo Campeonato Gaúcho depois do Grêmio conquistar a Recopa Gaúcha contra o São Luís. Bitelo, que já tinha feito gol na primeira oportunidade, marcou primeiro também, outro cara muito promissor para jogar nessa equipe do Grêmio nessa temporada. Mas o Caxias, que costuma dar trabalho não só pro Grêmio, mas pro Inter no Campeonato Gaúcho, já tinha aberto o placar aos 9 minutos. Estava 1-0, o Bitelo empatou o jogo e aí faltava ele entrar em ação. Na bola que recebeu, dentro, assim, no corredor central, né, cara, na meia-lua, pra girar, ficar no mano a mano com um zagueiro, ele é absolutamente letal. Luis Soares recebeu, fez como quem ia arrancar com a perna esquerda, redirecionou o corpo pra direita, deixou o marcador no chão e marcou um golaço. Aos 30 do segundo tempo, marcou o gol da vitória. Depois de dar o título da Recopa Gaúcha, Soares faz mais um e garante a primeira vitória no ano do Grêmio no Campeonato Gaúcho.